Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem legal de uns trechos de uma história de romance paranormal, sabe? Que prende a gente logo de cara. Pois é. Começa com um Colton, que é um lobo shifter, né? Tendo uns sonhos super angustiantes. Isso, com uma mulher que ele nem conhece, mas que tá em perigo. Ele sente a agonia dela, mas, assim, não consegue ajudar. É desesperador. E do outro lado tem a Rhea. Ela é humana, cirurgiã e tá tendo pesadelos horríveis também. É verdade. Sonha que tá sendo atacada por uns homens selvagens com um cheiro péssimo de morte e queijo podre. Bem específico, né? Sim, bem específico. Mas essa dualidade já joga a gente direto no clima, né? Conexão, perigo, tudo misturado. Exatamente. O material que a gente tem aqui acompanha a jornada deles e da pequena Penny, que é uma criança adotiva cheia de segredos. E a nossa conversa hoje vai ser para entender como eles lidam com tudo isso. Ameaças de morte, uma cidade paranormal secreta, Lycaonia. E esse vínculo de companheirismo, né? Que pra Reia, pelo menos no começo, não faz sentido nenhum. Basicamente é sobre destino, família que a gente escolhe ou que escolhe a gente, e sobreviver num mundo escondido do nosso. Vamos ver como isso tudo se encaixa. Então, vamos lá. Tudo começa de um jeito bem explosivo. O pesadelo da Reia vira realidade. A casa dela é invadida. E aquele cheiro horrível do sonho tá lá, real. É o cheiro dos Pharaohs, Ah, sim, os Pharaohs. É bom a gente explicar isso logo, né? com certeza. Os Pharaohs não são o tipo monstros genéricos. São paranormais que perderam a alma. O corpo deles começa a apodrecer por dentro. Nossa! Grupo de apoio, né? Quase uma família. Exato. Um grupo bem diverso. Tinha shifters, um bruxo, um fei, até um vampiro paramédico. Eles formam um escudo protetor na hora, para ela e para Penny. Essa dinâmica de família encontrada já existia antes de tudo isso. É super importante para a história. E essa unidade deles tem um nome, é a Vanguarda. Eles operam meio que por fora das cidades paranormais oficiais, misturados no mundo humano. A lealdade deles com a Reia é total. São eles que possibilitam a fuga. E no meio da confusão toda, do ataque, vem a mensagem do sonho. Corra, peça ajuda, venha para Lycaonia. Aí essa palavra estranha, Lycaonia, ganha um significado. Vira um destino, uma esperança de refúgio, uma cidade paranormal secreta. Só que a coisa piora muito rápido. Uma reportagem na TV acaba revelando onde elas estão. E isso coloca a Reia e a Penny, que, lembrando, é a menininha órfã que viu os pais serem mortos, bem na mira dos inimigos. A despedida é super rápida, dolorosa, e a Reia parte com a Penny pro desconhecido, só com umas instruções meio vagas. É uma ruptura total com a vida dela. Imagina, uma médica, toda lógica, tendo que largar tudo e seguir para uma cidade mágica. E é lá, em Lycaonia, que o destino dá um jeito de fazer as coisas acontecerem. De um jeito meio torto. É. O Colton tá lá na entrada da cidade, de guarda, por ordem do comandante Aiden Mackenzie, e já tá irritado por causa dos próprios sonhos. Aí a Reia chega, e a tensão é imediata. O primeiro contato é só faísca, puro sarcasmo. Sim, ele pede identificação, né? E ela solta aquela... Ah, meu documento oficial de Lycaonia. Deixei no meu outro par de calças. Muito bom. E para piorar, o Colton ainda causa uma pequena batida de carro. Ele mesmo, meio estabanado ali. Mas aí acontece. A Reia sai do carro, furiosa, gritando com ele. E ele reconhece. É a voz da mulher dos sonhos dele. E ela também, de alguma forma, reconhece algo nele. A ficha cai para os dois, quase ao mesmo tempo. São companheiros. E qual a primeira reação? Mais briga. Ela chama ele de idiota. E ele devolve com cadela espinhosa. É interessante esse começo, né? O famoso enemies to lovers. Mas aqui não é só para criar tensão romântica. Diz muito sobre eles. Como assim? A Reia tá na defensiva total, né? Acabou de fugir, tá assustada. E o Colton, bom, o choque dele se manifesta como proteção meio bruta. E o vínculo shifter em si é
tão forte, tão avassalador, que às vezes começa assim, com atrito, antes de ser entendido. Faz sentido. E quando a gente acha que a situação não pode ficar mais intensa, aparece a Penny, a filha adotiva da Rhea, de 4 aninhos. Ah, esse momento é incrível. A reação do Colton. Primeiro, choque. Claro, mas dura tipo segundos. É muito rápido, né? Muito. Ele olha para a menina, percebe que ela também é uma shifter e a aceitação é, pá, instantânea. Total. Ele vira pai ali naquele momento. A frase dele para os outros guerreiros depois é marcante. Eu sou um pai. Simples assim. Mostra a força do instinto, né? Do vínculo. Passa por cima de qualquer ideia de planejamento familiar, de tempo. Simplesmente aconteceu. E a Penny, mesmo vindo de um trauma pesado, ela ficou catatônica depois da morte dos pais, quase não falava, só se comunicava por gestos. Ela se conecta com ele na hora. Aceita o Colton sem pensar 2 vezes. Essa formação de família instantânea, no meio do caos, é um dos pontos altos da emoção na história. Bom, aí eles chegam na base da unidade Alpha e a Rhea começa a ser apresentada esse novo mundo. A sociedade de Laicônia, o conceito de companheiros. E quem tem de explicar é a Beth, né? Que também é humana e companheira de um ser bem poderoso, o vampiro ancião Gavriel. Ela tenta passar a ideia do vínculo predestinado. Mas a Rhea, coitada, médica, cética, não entra na cabeça dela. A frase dela é ótima. Amor à primeira vista só acontece em baladas bregas dos anos 80. Perfeito. Mostra bem o choque cultural dela, né? O conflito entre a lógica e essa realidade mágica. Aí o Colton tenta uma analogia mais pé no chão. Ele fala que encontrar a companheira é como achar o sapato perfeito. Ah, essa é boa. É. Encaixa na hora, é confortável, não precisa amaciar. É uma coisa que simplesmente é. Uma tentativa de traduzir algo místico para algo palpável. E o grupo da unidade Alpha em si já mostra como essa sociedade funciona. Tem a camaradagem, a proteção mútua, mas também tem figuras ótimas. Tipo a Merrin, companheira humana do Aiden, o comandante. Ela é obcecada por Dr. Who, super sincera, às vezes até demais. E o escudeiro dela, o Rio, quieto, estoico, mas letal. Cada um ali adiciona uma camada diferente para a Rhea tentar entender onde ela se meteu. E conforme ela vai, assim, tentando se ajeitar, mais segredos e perigos vão aparecendo. A tal guerra secreta contra os Pharaohs fica mais real. E aí vem uma bomba. O Projeto Vanguarda. A Rhea conta do grupo de apoio dela, dos irmãos dela. E a Merrin descobre e fica furiosa que o Aiden, companheiro dela e comandante, e o Haddock, que é líder da vanguarda e amigo da Rhea, coordenavam secretamente centenas de guerreiros espalhados pelo país. Guerreiros não oficiais. Exato. E a questão aqui não é só o projeto existir. É a omissão. O Aiden escondeu isso da Merrin, sua companheira. Isso cria uma rachadura na confiança deles e no grupo todo. Que outros segredos existem? Quem decide o que contar? Complicado. E a gente aprende mais sobre a Penny também, que foi o Haddock que a encontrou, traumatizada na cena do crime dos pais. E que o Levi, o bruxo do grupo da Rhea, forjou os papéis da adoção. A melhora dela com a Rhea mostra como a estabilidade foi importante, mas o passado dela ainda é uma sombra enorme. E a Penny não é só uma vítima, né? Ela é muito mais. A comunicação dela sem palavras é cheia de personalidade, ela revira os olhos, dá sorrisos sutis, mas muito expressivos. Aprende a jogar pôquer com o Haddock. E no treinamento com os guerreiros, as táticas dela de se esconder, de furtividade, chegam a assustar os caras mais experientes. Ela não é passiva. Ela observa, aprende, age. É bem interessante. Mas essa nova vida também traz outros tipos de problemas. A descoberta dos avós maternos da Penny, os Carmichael, que moram em Laicônia. Ah, isso gera uma briga feia pela custódia, né? Sim, e ataca bem no coração dessa família que acabou de se formar. Levanta a questão, o que define uma família? O sangue ou o cuidado à proteção? É bem doloroso para a Rhea e para o Colton. Enquanto isso, a Rhea acha o lugar dela na clínica paranormal, trabalhando com Adam, que é irmão do Aiden. E a experiência dela tratando os amigos da vanguarda antes faz toda a diferença. Mostra que a identidade dela como humana e médica é super valiosa nesse mundo novo.
Ela não é só a companheira do Colton. E tem a gravidez da Marion também, que adiciona outra camada. As complicações que ela tem, tipo anemia. Isso. Mostra que essas uniões entre humanos e shifters poderosos não são simples, biologicamente. Tem um preço, uma fragilidade ali por baixo da força toda. E o perigo não dá trégua. Acontece um ataque direto na clínica. E fica claro que o alvo é a Rhea. Por causa de uns slides de microscópio que o Adam tinha pedido para ela analisar. E isso nos leva para um dos grandes mistérios da trama. Os slides são do tal homem misterioso, um corpo que eles encontraram e que não se decompunha como devia, nem como feral, nem como paranormal normal. E pouco antes do ataque, a Rhea tira um colar desse corpo. E na hora que ela tira, o corpo começa a se decompor super rápido e libera aquele cheiro horrível de feral. E aí vem a grande sacada. O colar não só escondia o cheiro, Não. ele impedia a decomposição celular ativamente. O que significa que um feral pode usar esse colar logo depois de virar. E aí ele fica indetectável pelo cheiro, que é o principal jeito de identificar eles. E pior, ele mantém a inteligência, a capacidade de pensar, de planejar. Cara, isso muda tudo. Completamente. Os ferais deixam de ser só bestas raivosas, podem ser inimigos infiltrados, estratégicos. Os ataques começam a parecer coordenados, não aleatórios. E a Marion conecta isso com outra coisa sinistra que ela descobre. Uma caça secreta e sistemática a shifters camalhão, que nem os pais da Penny. Isso tá rolando há décadas. Mãe do Aiden sugere que talvez sejam duas tramas acontecendo ao mesmo tempo, ou interligadas. Como assim? Uma focada na Penny, na linhagem camaleão, e outra focada nesses feros inteligentes e no colar mágico. A ameaça pode vir de vários lados. Muita coisa acontecendo. E no meio desse furacão todo, o relacionamento do Colton e da Rhea vai se aprofundando, né? Sim, a atração é óbvia, mas tem o humor deles, a tensão constante, tudo junto. A primeira noite deles é bem intensa. Mostra a luta do Colton para controlar o instinto shifter de reinvestir a Rhea. Que envolve a mordida, a fusão das almas. O Haddock explica depois que isso precisa ser consensual, senão é doloroso para o shifter. É um jeito bem interessante de ver a biologia e a psicologia deles. E a confiança entre eles vai crescendo. Eles começam a compartilhar mais do passado, dos medos. A Rhea fala da perda dos pais adotivos. E o Colton fala dos sonhos, do peso que é sentir essa conexão predestinada. A vulnerabilidade aumenta dos dois lados. E aí vem o momento chave para a Rhea. Ela finalmente consegue superar aquele medo de perder mais gente, sabe? E aceita. Aceita o Colton, aceita a Penny, aceita essa família maluca que se formou. A frase dela, "eu sou sua e ela é nossa", é o que destrava tudo. É a permissão que o Colton precisava. E a mordida no ombro, a reivindicação, não é possessiva, é mútua. É a união das almas, como eles descrevem. Solidifica o laço de um jeito que vai além do físico. Lindo, né? Mas, mal eles selam essa união e já são testados de novo, nos eventos finais desses trechos que a gente está analisando. Vem mais ataque. Dessa vez na casa dos Carmichael, os avós da Penny. O alvo é ela, claro. E no confronto que rola na floresta depois, vem a revelação mais chocante de todas. O líder dos Pharaohs atacando é o Reg. O pai biológico da Penny. Exato. Foi ele quem matou a mãe dela, a Helena, e o companheiro dela, o Brian, que eram camaleões. E o objetivo dele, matar a própria filha para absorver o poder dela. Que horror. Uma traição no nível mais profundo possível. Total. E na luta para salvar a Penny, o Colton é mordido pelo Reg, uma mordida de Feral. Que começa a necrosar o corpo dele, né? Sim. A decomposição começa. Quem salva ele é o Gavriel, o vampiro ancião. Ele doa sangue e tecido. O sangue antigo dele tem propriedades curativas especiais. Mas isso cria um laço entre eles, né? Um débito de vida, mais uma conexão inesperada aí. Com certeza. E para fechar esse ciclo de eventos malucos, a última cena... Rhea usa um teste de gravidez paranormal. E descobre que tá grávida do Colton. Ufa! Que montanha-russa, hein?
De estranhos se odiando a companheiros de alma, adoção instantânea, lutas mortais, conspirações e agora um bebê a caminho? É muita coisa. Recapitulando, então, a gente vê essa jornada super intensa da Rhea, do Colton e da Penny. A formação de uma família no meio do fogo cruzado. Vimos a descoberta de uma sociedade secreta laicônia, cheia de regras próprias, e o desvendar de ameaças que são bem mais inteligentes e organizadas do que pareciam no começo. Os temas que ficam mais fortes são essa ideia da família encontrada, né? Que muitas vezes é mais forte que os laços de sangue, que podem ser tóxicos, como no caso do pai da Penny. Também a questão do destino versus livre-arbítrio, principalmente na aceitação do vínculo de companheiros. A resiliência diante do trauma, que a Penny representa tão bem. E, claro, a evolução da ameaça dos Ferrells. Deixam de ser só monstros para virarem estrategistas escondidos. O que nos deixa com umas perguntas bem interessantes para pensar, né? Se os Ferrells são inteligentes, podem ficar indetectáveis, e estão caçando linhagens específicas, talvez até com a ajuda de dentro de Laicônia. Como eles podem se defender? Que tipo de estratégia de vigilância vai ser necessária agora? E essa nova família? Colton, Rhea, Penny e o bebê que vai chegar. Como eles vão lidar não só com o perigo externo, mas com as questões internas. O trauma da Penny, a verdade sobre o pai dela, o laço do Colton com o Gabriel. Tudo isso adiciona muita complexidade, o que significa lealdade e pertencimento, quando você está no meio de uma guerra secreta, onde o inimigo pode estar do seu lado e segredos antigos vêm à tona. Pois é. Perguntas que mostram que, apesar de tudo que aconteceu nesses trechos, a história dessa família aí de Licaônia está só começando.